A gente está vendo o ministro citar as provas, porque as defesas disseram, olha, não tem prova, né? Por exemplo, do envolvimento do Bolsonaro, não tem que a gente chama popularmente de batom na cueca, não tem lá o Bolsonaro assinando. Mas o ministro Alexandre, além de falar isso, quem está vendo a imagem, ele está mostrando o tempo todo, mostrando mensagem de WhatsApp, mostrando foto da agenda, mostrando, né, as conversas entre um e outro, para também tentar desfazer essa ideia de boa parte da população e das defesas dos réus de que é com base numa delação, né? Simplesmente alguém que disse que ouviu falar. Ele está mostrando, imagina, nos slides, a cada momento, ele mostra que sim, tem provas. E aí um bastidor... Eu conversava com um advogado que, obviamente, está defendendo seu cliente, está defendendo a nulidade do processo, está defendendo que houve cerceamento de defesa, mas no off ele falou, Kelly, eu li todo o processo, tem bastante prova. O processo respeitou os ritos, né? Aqui a gente não tem, como vimos em outros momentos, tem a polícia investigando, tem o Ministério Público denunciando, tem as etapas respeitadas. Tem excesso? Tem, né? A gente tem pena que não dá para... Vamos falar aqui a nossa opinião. A pena determinada, estabelecida para alguns dos réus do 8 de janeiro é fora da ordem, né? Completamente longe daquilo que a gente pode imaginar. Se os pequenos foram condenados assim, imagina os grandes. Mas enfim, esse é papo para um outro momento. A gente já falou da mulher do batom, né? Na Estátua da Justiça. Eu queria passar para o Matheus Weiner e PG, porque do início do julgamento, ali no comecinho, tá? Nas preliminares ainda, a gente já percebeu, assim, já teve cutucada, sabe quando um manda uma indireta bem indireta, né? Quando eu quero atacar o PG, eu falo uma coisinha ali, a gente já percebe, não quero atacar o PG, tá? A gente depois vai recortar isso aí, eu amo o PG. Quero deixar bem claro, tá? O Gabriel já não sei, brincadeira. Mas a gente percebeu uma faísquinha, viu, Weiner? Uma faísquinha ali entre o Fux e o Moraes, em dois sinais, assim, um mais claro e um outro que foi meio velado. Deixa eu pedir pro Chu explicar pra gente. Inclusive, eu acho que o timeline tá muito pacífico, tem que ter uma divergência maior, como tem, né? Quer dar uma cutucada em alguém? O indicativo da primeira turma. Bom, mas PG, Weiner, recuperando o que aconteceu, portanto, no início, né, do voto do ministro. O que ele traz? A argumentação sobre as chamadas questões preliminares, que são apontamentos das defesas, tentativa de retirar da lista de análise, da acusação da PGR, alguns elementos. O principal deles, a delação, né? A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. O ministro relator recusa todas as questões preliminares, todos os pedidos da defesa. Mas logo no início, em menos de 5 minutos de julgamento, quando ele começa a recusar as primeiras preliminares que já haviam sido recusadas ao longo do processo, por unanimidade, inclusive, ele é interrompido pelo ministro Luiz Fux. E o que diz Fux, em resumo, que ele vai pontualmente analisar essas preliminares antes do voto dele, já se antecipando a algo que já era até esperado, né, Kelly? Mas para marcar a posição, para marcar o seu espaço. E o que chama mais atenção depois é a fala do ministro Alexandre de Moraes, chamando inclusive de uma argumentação de má fé o fato de alguém dizer, não diz quem, que houve 8 depoimentos do tenente-coronel Mauro Cid. Nem esse número é preciso, ele diz 8, 9, 11, enfim, porque ele diz que tudo é uma coisa só. Ele era chamado não por ele, Moraes, mas pela Polícia Federal, né, para prestar esclarecimentos, e diz inclusive que este argumento é um argumento de má fé, o que pode ser, Kelly, recado para os advogados, mas também para Fux, que lá na aceitação da denúncia seguiu os demais colegas aceitando a denúncia, mas já antecipou ver com estranhamento, né, o fato do réu colaborador ter de voltar 9 vezes, como ele cita naquela ocasião, para prestar esclarecimentos. Então já é um indício, Kelly, de um embate que a gente vai ter logo adiante, no momento em que o ministro Fux proferir o voto, ou já na saída, na análise das questões preliminares. E vamos combinar, né, Weiner e PG. O Cid foi e voltou algumas vezes, né? Claro. Aí a Polícia Federal encontrou os documentos do punhal verde e amarelo. Aí o Alexandre chama ele. Ué, te esqueceste? Não lembro. E aí, opa, me lembrei agora de uma coisa aqui. Ou, por exemplo, né, surge aquela da Veja, da revista Veja. Ah, eu fui pressionado. Ué, não me disseste que fosse pressionado? O que houve? Então, vamos combinar que nesse ponto, sim, há algo a se observar.